Pessoal, não esqueçam de deixar o like, pois isso ajudará demais no engajamento do canal. E se você não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Pessoal, o YouTube me mostrou que 66% das pessoas que assistem os vídeos desse canal com frequência ainda não se inscreveram. Você que gosta deste trabalho, se inscreva, não custa nada. E mais uma vez lembrando, curtam o vídeo, pois com essa atitude o canal será recomendado para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Boa noite, eu me chamo João Aparecido, mas desde a minha juventude todos me conhecem como Cido. Eu tenho 74 anos de idade completados no mês de janeiro. Moro em um distrito do interior paraibano. Há exatos 40 anos atrás, eu vivi uma das histórias mais macabras no qual alguém pode viver. Inclusive, por conta do que eu vi na época, eu tive sérios problemas para dormir e até mesmo me relacionar com outras pessoas. Eu não conseguia mais confiar em ninguém, principalmente naqueles que tentavam me ajudar. Por muitos anos, eu achei que estava ficando louco e o que eu tinha visto na verdade não existia. Só que essa era a minha maneira de encarar o meu medo. Eu tentava não acreditar para seguir em frente, mas o que eu vi foi real, mesmo desejando que tivesse sido apenas um pesadelo. Tudo começou quando coloquei na minha cabeça que eu precisava ganhar o meu próprio dinheiro. O meu pai tinha uma grande venda, onde muitas pessoas iam comprar mantimentos, como frutas, carvão e outras coisas. Ele vendia de tudo lá, e eu o ajudava com os afazeres. Eu queria ganhar o meu próprio dinheiro, com o meu próprio esforço. Então, de vez em quando, eu saía para procurar algum emprego. Até que certo dia, um rapaz que era muito meu amigo foi até a venda e me falou: Cido, estão precisando de um motorista lá na fazenda onde o meu pai trabalha. O trabalho é para dirigir uma caminhonete e fazer umas coisas por lá. Você tem que ir com urgência falar com o dono, pois o motorista que tinha lá se mudou e a fazenda está sem nenhum. Eu nem esperei ele terminar de falar e fui correndo até a fazenda para tentar conseguir um emprego. Era a chance que eu estava esperando para ganhar o meu próprio dinheiro. Chegando lá, eu perguntei a um homem que estava encostado em uma cerca, onde eu poderia encontrar o dono do lugar. Então ele me perguntou o que eu queria, e eu respondi que eu estava atrás de um emprego de motorista. Então ele me disse que o patrão havia saído, mas que já estava voltando, bastava eu ficar ali. E assim eu fiz. Eu esperei em uma sombra por um tempo. E depois de quase uma hora, eu vi uma caminhonete se aproximando. O homem que tinha falado comigo então disse: "Tá aí ele, ó, acena com a mão e fala logo daqui mesmo." Então, a caminhonete parou e eu perguntei se a vaga de motorista ainda estava disponível, pois eu estava precisando muito. Então, o homem da caminhonete, que era o dono do lugar, respondeu: "Olha, meu filho, a vaga tem sim, só que é o seguinte, o motorista trabalha muito e não tem hora para chegar em casa. Eu até pago bem, mas na hora que eu precisar, é para estar aqui. Se quiser, o emprego é seu. E aí, aceita?" Na hora eu aceitei e ficou combinado que eu começaria no dia seguinte. Então eu voltei para casa e contei a meu pai sobre o meu novo emprego. E ele não foi contra.
E no dia seguinte, eu cheguei na fazenda e o dono me entregou a chave da caminhonete e disse que ela estava na parte de trás. Mas antes de começarmos a trabalhar, ele me disse que faríamos algumas coisas daqui a meia hora e só voltaríamos na parte da noite. Então eu peguei a chave e depois de alguns minutos partimos. Passamos o dia inteiro indo de um lugar para o outro. O dono da fazenda fazia vários negócios em todos os lugares. Negociava gados, carneiros, porcos e até mesmo terrenos, no qual ele tinha espalhados por toda a parte. Ele era uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. Eu nunca vi igual. Quase no final do dia, fomos até um bar. Na parte de trás, haviam vários homens jogando cartas apostado. Ele sentou-se com eles e em 2 rodadas ganhou tanto dinheiro que daria para viver tranquilamente sem trabalhar por anos. Eu nunca vi alguém com tanta sorte na vida. Era algo fora do normal. Essa ficou sendo a minha rotina na fazenda: pegar mercadorias, levar o dono para os lugares e trabalhar muito. Passados alguns meses, eu já estava acostumada com a rotina e já conhecia a rota de todos os lugares no qual meu patrão frequentava. Só que em uma tarde, ele me chamou e falou: Cido, passe com a caminhonete lá pela pocilga, pois eu já dei ordens para os homens colocar um porco aí em cima. Depois passe aqui para me pegar. E eu fiz o que ele me mandou. E quando eu voltei para pegá-lo, ele tinha umas roupas estranhas. Ele estava bem diferente do que normalmente eu via no seu dia a dia. Como eu era apenas um empregado, eu não falei nada, apenas dirigi para onde ele indicava. Ele dizia para eu entrar por algumas estradas que eu nunca tinha andado antes. E quanto mais a gente andava, mais as estradas ficavam piores. Era só um terrão que levantava poeira quando a gente passava. Andamos por esse caminho até chegar em uma pequena casinha no meio do nada. Ele desceu e disse para que eu ficasse no carro. Então ele entrou na tal casa e eu fiquei o esperando. Quando foi lá pelas 4 da tarde, ele saiu e veio até o carro. Então pegou o porco e falou para mim: Olha, eu vou deixar esse porco ali, me espere aqui. Mesmo que ficar escuro, não precisa se preocupar, pois eu irei voltar, mesmo que eu demore. Então ele saiu com o porco e entrou em uma mata densa que havia por detrás da casa. Eu fiquei na estrada dentro do carro até umas 8 horas da noite. Foi quando ele finalmente voltou e entrou no carro, e nós então retornamos para a fazenda. Isso se tornou uma rotina mensal. Repetíamos essa mesma coisa uma vez por mês. Ele ia até essa tal casa, ele pegava um porco e entrava nessa mata. Eu achava tudo aquilo muito estranho, mas eu só fazia o meu trabalho e não comentava nada. Um dia, conversando com meu pai, eu contei sobre as viagens que eu fazia com o patrão. Ele mencionou que as pessoas da região diziam que ele havia ficado rico por fazer um pacto com coisa ruim. Diziam até que essa sorte nos negócios vinha desse pacto. Ele havia vendido até a sua alma em troca disso. Mas isso é coisa de gente invejosa, que não pode ver ninguém prosperar, que já criam alguma coisa para maldar. Eu acabei concordando com meu pai, mas a ideia ficou na minha cabeça sobre ele ter essa sorte exagerada em tudo que fazia. Será que isso poderia ser verdade? Às vezes eu ponderava sobre isso, mas acabava deixando para lá. Em uma terça-feira, quando eu cheguei, o dono me pediu para eu pegar um porco. Então eu já sabia que era para irmos até aquela casa na mata. Eu fiz tudo como sempre fazíamos, seguindo o mesmo procedimento, e pegamos o caminho até lá. Quando chegamos, ele fez o que sempre fazia. Entrou na casa e depois voltou e pegou o que queria e saiu apressado.
Eu nunca perguntei o que ele fazia com aquele animal. Afinal, era a propriedade dele e ele tinha o direito de fazer o que quisesse. Porém, era estranho e me deixava muito curioso. Ele costumava voltar por volta das 8 horas da noite, mas dessa vez já eram 10 da noite e ele não havia retornado. Intrigado, eu saí do carro e me dirigi até a tal casa na mata. Parecia não haver ninguém lá dentro. Foi então que eu comecei a ouvir vozes. Uma era grossa e estava saindo da mata, e a outra era do meu patrão. Eles estavam conversando algo no qual eu não conseguia compreender claramente. Então decidi avançar pela mata adentro, seguindo o caminho escuro, na esperança de entender com quem o patrão falava. Eu fui me aproximando devagar, tentando não fazer barulho. Foi então que eu vi o patrão de costas ajoelhado, como se estivesse conversando com alguém invisível. Havia um fogo baixo e algo próximo a ele. O fogo projetava uma sombra negra e imponente. A voz daquilo me causou arrepios. O patrão se levantou e pegou o porco que estava amarrado com uma corda a um galho e entregou a corda para aquela entidade que estava próxima ao fogo. Quando aquela coisa veio pegar o animal, eu pude ver o que era. Do pescoço para baixo era como um corpo de um homem, mas a cabeça era de um bode com grandes chifres. Sabe aquele medo avassalador que faz com que as lágrimas brotem sem você perceber? Então, foi assim que eu me senti naquela noite. Eu testemunhei o meu patrão conversando com uma criatura demoníaca. Ele parecia tranquilo, como se isso fosse algo comum para ele. Eu vi aquela coisa levar o porco para a mata escura, enquanto meu patrão jogava a terra no fogo para apagar. Ele estava prestes a voltar, e eu comecei a andar rápido para que ele não me visse. Corri até o carro e fiquei o esperando. As minhas mãos tremiam de medo, mas eu tentava disfarçar para que o meu patrão não percebesse. Fiz isso durante todo o caminho, tentando parecer tranquilo, e acho que eu consegui. Quando eu voltei para minha casa naquela noite, eu contei chorando para o meu pai o que eu tinha visto, e ele disse: "Olha, hoje nós vamos fazer assim. Se você chegar lá falando que quer sair, ele vai logo perceber que você sabe de alguma coisa. Então, meu filho, continue trabalhando por mais alguns dias e depois sim, você pede para sair." O meu pai disse para eu dizer que eu iria morar em outro lugar. Bom, fiz o que meu pai falou, e quando eu pedi para sair, o meu patrão disse que até me pagaria mais. No entanto, eu disse que não era pelo dinheiro, mas sim porque eu não queria mais trabalhar ali com ele, pois eu iria trabalhar com meu pai. Ele aceitou e eu voltei para casa. Eu nunca contei a ninguém, exceto para o meu pai, o que eu vi naquela noite. Existem coisas que é melhor manter em segredo. Até hoje em dia, a fazenda ainda existe e é uma das maiores da região. Hoje ela é administrada pelos filhos do meu antigo patrão. Porém, eu não sei se eles fazem o mesmo que o pai. Só sei que os boatos sobre o homem ter feito um pacto com o diabo eram verdadeiros, pois eu vi com meus próprios olhos ele conversar com aquele demônio. As pessoas são capazes de fazer qualquer coisa por dinheiro, fama e prosperidade, até mesmo perder algo tão valioso quanto a própria alma. Eu desejo a todos uma boa noite. Muito boa noite a todos do canal Terror e Chuva. Venho mais uma vez trazer este relato
das minhas convivências, do meu trabalho, do dia a dia. Saudade de vocês, Pablo, o comandante do canal, né? Um abraço afetuoso a todos. Então vamos ao relato. Estava eu, um certo dia da semana, cansado do trabalho. O corpo cansa, a mente, o espírito. Pensei, vou sair para relaxar, divertir-me um pouco. Então fui até um bar de uma amiga minha, antiga, já senhora, não vou citar o nome. Fui além de ir para consumir no ambiente de visitá-la. Pedi algo refrescante, sentei-me, matei a saudade dela, colocamos, igual diz aqui em Minas, a prosa em dia. E rindo, a noite passava, distraído, né? Lembrando o passado com alguns flashbacks, anos 80, que estava tocando uma maquininha a som ambiente. E chegavam pessoas conhecidas, cumprimentavam, algumas apenas cumprimentavam, outras começavam a contar do dia a dia e questionar sobre o meu sumiço. Então, um determinado horário, já era por volta de 00:40, o ambiente estava até então agradável, mas eu com a vidência vi que começou a chegar alguns amiguinhos indesejáveis. Isso eu digo pelo plano espiritual. No plano físico chega uma moça, ao qual vou citar o nome aqui de Maria, nome fictício. Uma moça cuja idade deve ter os seus 27, 28 anos. Uma moça de extrema beleza. Eu percebi que Maria estava com um olhar cabisbaixo. Ao mesmo tempo, ela me cumprimentou, aquele clima de tristeza. Eu vi ódio e fúria em seu olhar. Eu a questionei, sem saber o que estava acontecendo. Ela simplesmente disse que não estava bem. Mas por trás dela, eu já vi quem a estava acompanhando. Uma mulher em espírito atrás dela, com longo vestido vermelho, mas ao mesmo tempo exalava um odor podre. Maria sentou-se, pediu uma cerveja e começou a conversar da vida. Eu percebi que a mesma estava muito pesada, densa, trevosa. Mudei-me de lugar. Fui para uma outra mesa. A mesma sentou-se novamente ao meu lado. E o bar foi ficando vazio, e cada vez mais e mais e mais vazio. Até que ficou eu, a dona do bar, minha amiga, Maria, e uma outra cliente que ali estava. A outra cliente havia percebido também que o clima estava denso e disse: é melhor eu ir embora. E foi embora. Maria até então já estava calada. A fisionomia estava cada vez mais e mais e mais fechada. A energia estava muito densa. Aquela entidade
já estava querendo se apossar de Maria. Maria começou a praguejar, falar palavras de baixo calão, que nem se eu quisesse não convinha falar aqui, e fazendo alguns murmúrios em voz baixa. Eu percebi aquilo e mentalizei paz, e continuei conversando com a minha amiga que estava atrás do balcão, falando coisas da vida, falando até mesmo como que o tempo está passando rápido, né? Assuntos aleatórios para quebrar um pouco aquele gelo, aquele clima tenso. Então, Maria fechou a conta e disse: vamos embora comigo. Eu falei: eu vou para outro caminho, mas você sempre vai comigo, me acompanha. Senão eu segui com você até sua casa, porque era caminho da minha uma vez, mas hoje eu quero ir para outro caminho. Ela: tudo bem, e saiu murmurando. Então, quando chegou lá fora, eu continuei ao bar, agora apenas eu e a minha amiga, dona do bar. Escutei uma gargalhada que cortava o vento. Uma gargalhada muito afinada, muito aguda. Eu olhei para minha amiga e falei: pegou. Outros rapazes que estavam lá do lado de fora começaram a tentar controlá-la e não conseguiram. E ela praguejava e falava que naquela noite ela queria tentar destruir alguém. Lembrando um detalhe, que mais cedo, antes desse ocorrido da gargalhada na rua, enquanto ela estava ao bar e o bar estava cheio, um homem cuja idade deve ter os seus 52 anos, 55 anos, estava dançando um ritmo alegre com a sua namorada. E quando ele foi sentar-se, ela puxou a cadeira, ele caiu e tinha um pequeno degrau, ele bateu com a coluna nesse degrau, ao qual ele ficou o restante da noite sentindo dores, e ela dava gargalhadas. O motivo ao qual ela foi embora: neste bar tem uma TV que passa sempre novelas antigas, Selva de Pedra, Mulheres de Areia, novelas reprisadas antigas. E aleatoriamente essa TV, quando nos demos percebido, estava em um canal de uma igreja evangélica famosa, e o pastor estava entrevistando um homem e fez uma oração. Quando o pastor começou a fazer uma oração, aí é que Maria foi embora, acertou a conta e foi embora. Voltando, ela gritando e dando gargalhada na rua, e por fim ela foi e seguiu o caminho da casa dela, e eu continuei dentro do bar. Em seguida entrou um jovem para comprar um refrigerante, e ele já chega meio atordoado. Um jovem que era sempre brincalhão, sorridente, chega atordoado. O olhar já não era o mesmo. O refrigerante havia acabado e ele foi embora. Entra um outro jovem, alguns anos mais velho, extremamente atordoado, com ódio não só no olhar, mas também na fala. E eu, dentro do bar, não estava tão por dentro do que estava acontecendo lá fora, mas ele simplesmente ficou daquele jeito depois da gargalhada. E ele foi embora. Eu acertei minha conta, despedi de minha amiga. Quando eu saí na rua, todos estavam incorporados. Estava um clima tão denso,
tão tenebroso. Mas eu fui fazendo uma prece e segui. Dei boa noite a todos. Uma outra moça estava desacordada, alguns tentando acordar ela, outros incorporados. O resumo dessa história: o mal ele age. Neste mundo, o bem, o mal são uma realidade. Nós estamos em uma época de transição planetária, onde muitos estão batendo carro, motos roubadas, celulares roubados, casais que estão separados. Todos os dias, todas as horas, a todo tempo chegam mulheres, homens desesperados pedindo ajuda para reconciliação, para negócios que estão falindo. Será que você está com a sua fé em dia? Tem feito uma prece? Tem plantado a semente do amor? Não deem asas ao inimigo e não deem sorte para o azar. Paz e luz a todos vocês. Um forte abraço e até a próxima.